Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e esse é o Momento do Conceito. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para se compreender a história nacional. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre revoltas e guerras no Brasil, aguarda aí que depois da vinheta a gente começa essa conversa, beleza? Valeu! Bom, já vamos começar lembrando que esse assunto pode parecer até que é muito fácil, né? Mas na verdade ele se enquadra numa perspectiva de uma revisão histórica, já que ele está dentro do que nós chamamos de nova história militar brasileira, que compreende todos os aspectos da guerra, das batalhas, o desenvolvimento desses conflitos e a importância deles para a composição da história nacional. Nós não vamos trabalhar com aquela noção equivocada de que o brasileiro é um povo gentil que não teve guerra, muitas vezes perpetuada por dizeres como Deus é brasileiro, que aqui a independência foi conquistada através de um grito e sem lutas e batalhas. Na verdade, a historiografia mostra que é justamente o contrário. O Brasil tem sim uma série de guerras, batalhas, revoltas, conflitos que ajudam a compreender a trajetória do nosso povo e da nossa sociedade. Para ilustrar então essa perspectiva histórica, vamos lembrar do momento da chegada dos portugueses no Brasil. Nesse primeiro contato já tiveram que se opor aos nativos que aqui viviam. E depois, em outras situações, os próprios portugueses e a sociedade brasileira toda teve que lutar e expulsar holandeses, franceses, espanhóis, lutaram contra os paraguaios e durante muito tempo tiveram que manter uma visão de guerra, uma perspectiva de guerra para sua manutenção. Então a historiografia brasileira entende que a guerra é muito presente na nossa história. Tanto é que só existem duas datas durante o ano todo que não há nenhum registro de guerra, que é justamente o dia 25 de fevereiro e o dia 26 de março. Conceituando então revolta, esse termo é usado para designar um descontentamento de um setor da sociedade que muitas vezes utiliza de meios violentos para alterar a ordem estabelecida, mas que nem sempre atinge o seu objetivo porque muitas vezes não chega de fato ao combate. É importante lembrar que a revolta, o inimigo declarado geralmente é a governança local, não é? Independente do período em que nós estamos trabalhando. Pode ser no período colonial, imperial ou republicano. A revolta tem essa característica, então, de ser uma desordem civil. É importante lembrar que as revoltas são geralmente de caráter popular ou estão associadas a um grupo específico da sociedade. As revoltas no Brasil começam a acontecer aproximadamente no ano de 1660, com revoltas populares no Rio de Janeiro. A partir de aí nós temos uma série de revoltas em Minas Gerais, em São Paulo, no Maranhão, no próprio Rio de Janeiro, que vão acontecer até o ano de 1925, quando nós temos a última grande revolta, que é a Revolta Tenentista. A guerra deve ser conceituada, então, como a total oposição entre os envolvidos no combate. É importante lembrar que é muito nítido, é muito claro verificar em uma guerra quais são os lados opostos e quais as suas pretensões no combate. Outras características que permitem conceituar uma guerra é a presença de poderosos exércitos, de grandes generais e comandantes, o desenvolvimento das estratégias de guerra, o verdadeiro confronto armado. Então, nesse sentido, nós ainda buscamos uma outra compreensão para a guerra, porque durante o desenvolvimento do combate é nítida a defesa de uma situação ou de um ponto de vista. O conceito de guerra, então, para o Brasil, ele é muito amplo, porque ele vai ser aplicado desde o primeiro contato dos portugueses com os povos nativos e o confronto travado entre eles, até a expulsão dos povos estrangeiros que eu falei lá no começo do vídeo, mas também serve para compreender qual foi a dinâmica da resistência das sociedades quilombolas e a sociedade portuguesa aqui instalada. Sem contar que eventos clássicos de guerra, como a defesa do território de Colônia do Sacramento, a participação do Brasil na Guerra do Paraguai e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, também compõem esse rol de eventos militares bélicos que ocorreram no Brasil. E esse período todo se finaliza na década de 1970,
com as guerrilhas que aconteceram tanto no meio urbano quanto no meio rural, que são um desencadeamento de ações da própria Guerra Fria. Bom, só para finalizar esse momento do conceito, eu quero lembrar do pensamento de dois historiadores que são muito importantes para compreender essa dinâmica da guerra com a história. O primeiro deles é um brasileiro chamado Hernani Donato, que reafirma a função da guerra na própria história do Brasil. Como eu disse lá no começo do vídeo, só em 2 dias do ano não foram relatadas guerras no Brasil. O outro historiador que eu queria citar nesse momento é um inglês chamado John Keegan, que diz que a guerra não é só política, mas ela sim é parte da cultura e que em algumas sociedades a guerra é a própria cultura. Chegamos ao final deste momento do conceito. Agradeço a você que esteve até o final do vídeo. Bom, na próxima semana nós vamos voltar com um novo conceito histórico para ajudar a entender um pouquinho melhor a nossa história, a nossa trajetória aqui no planeta. Beleza? Então, valeu, muito obrigado, boa semana a todos e até semana que vem.